E aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui com vocês e hoje em especial com uma aluna que vai trazer para nós muito, né, para aquele pessoal que já tem uma graduação, para aquele pessoal que talvez ache que passou de fase, né? Eu trouxe aqui para vocês a Thalita, estudou comigo o ano passado de 2023, hoje FeraMed, está abrindo mão de uma carreira de jornalismo numa emissora, numa das maiores emissoras do nosso país e aqui na nossa cidade. Ela não pensou duas vezes inclusive alguns aqui vão reconhecê-la do dia a dia da TV, porque ela já rodou ali tudo. E essa conversa é sobre transição de carreira e quais as dificuldades que ela, casada, com um emprego, né, uma profissional já estabelecida, teve que vivenciar e abrir mão para ter uma rotina de estudo, para pensar na medicina e para vivenciar processos seletivos os mais concorridos do nosso país hoje. Então, com vocês, Thalita, repórter do gente. SBT, com vocês. Pois é, grata pelo convite, Stefano. Oi para todo mundo que está acompanhando, que quer ser um mediciner, né? Uma carreira tão sonhada. Dizem que por aí que 30 anos é a idade do sucesso. Não cheguei nos 30, mas cheguei nos 29 e decidi que os 29 era a hora de uma virada de chave na minha vida. E foi isso, né? Foi assim, um incentivo, começou o incentivo do meu esposo é médico, e aí eu nunca tive medo de mudar, tudo foi muito na base do esforço na minha vida, e não foi diferente, você acompanhou de perto a rotina ali não foi diferente, sendo uma estudante de cursinho, trabalhando, sendo esposa, mais determinada que queria passar por essa transição da carreira. E eu costumo dizer que, às vezes, é mais fácil você passar por uma transição de carreira quando você não está feliz com a sua carreira. No meu caso, gente, não foi essa situação. Eu sou extremamente feliz enquanto jornalista, realizada na minha profissão, mas chegou um ponto da minha profissão que eu falei, daqui eu não vou mais para frente. Não vou também para trás, não regrediria de alguma forma, mas também não sairia daquilo que eu exerço. Porque no jornalismo, em 6 anos de carreira atuando, depois de formada, porque eu fiz jornalismo na Federal de Mato Grosso, pessoal, mudança, né, de realidade. E eu fiz na Federal de Mato Grosso, atuei na área por 6 anos e decidi fazer essa mudança depois de 6 anos. Eu fui freelancer na Record, fui repórter da Rede Globo por quase 4 anos, depois ali naquela transição mais um tempo aqui, somando tudo mais de 6 anos, na verdade, de profissão. Então, depois que você passa por tudo isso, falar, eu vou mudar e vou para uma área da saúde, porque a gente vê muita gente da saúde querendo fazer medicina, porque já é ali da saúde, conhece a realidade, muitas vezes algumas pessoas que sempre quiseram fazer medicina, mas optaram por outra área ali no momento, por alguma opção. A gente sabe que medicina ainda é um curso muito concorrido no país, mas não é o meu caso. Eu sou de humanas e estou indo para a saúde. Eu tô aqui babando, porque tem testemunhas, viu? Ela disse, eu tô acostumada a entrevistar, não a ser entrevistada. Menino, se eu precisei de 10 episódios para fazer uma entrada sem gaguejar, ela em 10 segundos, ela deu um baile aqui. Mas, Thalita, eu te acompanhei por um ano e, assim, tiveram alguns momentos em que você enalteceu a sua história, que é uma história muito bonita, do Mato Grosso para Maceió. Eu queria que você falasse um pouco da sua construção, de onde você saiu, dos desafios. Você chegou na Globo, depois você foi para Record, SBT. Então, assim, você não é de Maceió, estava de Maceió. Você veio numa transição, tentando se entender e chegou aqui. E uma história muito bonita. Isso eu tenho certeza. Eu, assim, gosto muito da minha história porque eu vejo muito, Stefano, que as pessoas às vezes falam assim, ah, não, você tá se achando demais, porque você fica falando a sua história. Eu não acho que é um achismo. Eu reconheço a minha trajetória porque eu aprendi que eu não preciso esperar ninguém reconhecer. Não que eu, nesse processo, basta eu reconhecer. Mas um importante é você se reconhecer. Porque se você ficar esperando o outro reconhecer a sua jornada, eu acho que quem está se preparando para a medicina deve se apegar a isso. Porque, às vezes, por exemplo, os meninos... Ah, meu pai, minha mãe... Porque todo mundo tinha um desafio. Assim, às vezes eu ficava, meu Deus, eu estou trabalhando, estudando, treinando, fazendo isso, fazendo aquilo.
Mas, em contrapartida, em momento nenhum, eu falei assim, não, eu estou me esforçando mais do que os meninos que estudam ali, que estão estudando. Porque eles, ao contrário, tinham ali a pressão do pai e da mãe. Eu não tinha essa pressão. Ali era eu e eu, lógico que meu marido, e aí, como é que tá o cursinho e tal? Porque ele é o grande apoiador, então não tinha essa pressão dos pais, mas se apegar a isso, reconheça a sua trajetória. E eu reconheço a minha. Enquanto jornalista, eu fiz faculdade na UFMT, como eu disse, Federal de Mato Grosso. Quando eu me formei, eu fui para Rondônia trabalhar na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Não conhecia ninguém. Fui morar numa região assim que nunca tinha ido antes. Cheguei lá de mala e cuia, como diz por aí, né? Falei, vou morar aqui com dificuldades financeiras, porque assim, teve esse processo de o primeiro salário para quem tem a carteirinha assinada só cai um mês depois que começa a trabalhar. Então, eu tive muito desafio ali mesmo logo no início. Eu vou ficar aqui. Porque, olha para você ver, Stefano, como são as coisas. Quando eu me formei, eu falei, eu quero TV. Só que eu tinha sido assessora de imprensa da faculdade. Quando eu cheguei em Rondônia, Rondônia é um estado que ainda está crescendo muito e tem muitas oportunidades. Eu recebi, na época, um convite para ser assessora de uma universidade lá, que na época era a UBRA. Hoje, inclusive, a dona da UBRA é a AFIA. Olha para você como as coisas giram. Hoje você está na AFIA, Hoje né? eu tô na AFIA. E aí, falei, na época, para eu falar não, porque na época o salário era muito bom comparado ao que eu ia ganhar na TV. E ainda optei por TV. Comecei minha carreira em uma afiliada da Globo, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Depois, com 11 meses, meu trabalho foi reconhecido na fronteira. E na época, o diretor de jornalismo, que é da Rede Amazônica, que é a afiliada Globo do Norte, falou assim, não, queremos você aqui em Manaus, em Rio Branco, porque tem uma afiliada em Rio Branco que é o seu perfil. Porque na época eu já apresentava. Foi tudo muito rápido. Assim, eu já tinha feito entrada na Globo News, já tinha produzido pro Globo Repórter. Então, assim, pro Globo Repórter, pro Globo Rural. Então, assim, muito rápido as coisas aconteceram na minha carreira. E aí eles falaram, não, você vai ser transferida para Rio Branco. Eu abracei, não conhecia ninguém em Rio Branco também. Mas a mãe de uma colega que eu tinha conhecido em Mato Grosso falou assim, vem aqui no Acre, as portas estão abertas para você. Lá eu cresci imensamente na profissão em Rio Branco. Eu agradeço muito o Acre, né? O pessoal tem a piadinha, o Acre não existe. Existe sim, foi o Acre que me deu, assim, oportunidades que eu abracei muito. Inclusive, eu falava no cursinho, quando eu formar, eu vou para a Amazônia, prestar serviço voluntário. Os meninos tiravam onda, né? Mas é isso mesmo, eu gosto muito do Acre. E aí, conheci o meu esposo lá. Meu esposo, na época, era médico, já formado, e trabalhava no Exército. Só que passou na residência na UFAL, aqui no HU, no Hospital Universitário. E aí, quando... vamos casar, casei. Depois de casado, não dá pra ficar longe. E acabei caindo aqui rapidamente também, graças a Deus, estava empregada no SBT. Assim, agradeço muito a TV Ponta Verde. A TV Ponta Verde, assim, me abriu um espaço muito bom. Com um mês aqui eu já estava apresentando um programa especial de São João. Imagina, eu do Centro-Oeste apresentando um programa de São João no Nordeste. Assim, foi de estudo mesmo, que eu sentei e falei, vou estudar a fundo, porque o São João de vocês é bem diferente do nosso. O nosso é a quadrilha na escola, né? Aqui não, é muito grande. Então, esse programa que eu apresentei logo no início foi, assim, meu pontapé inicial no jornalismo aqui. E aí, consegui espaço, graças a Deus, em tudo que eu queria, porque eu gosto do futebol. Logo, eu estava ali no Rei Pelé, cobrindo CSA, CRB. Hoje, eu estou saindo do jornalismo e me perguntam assim, Thalita, você foi realizada no jornalismo? Fui. Mas eu acho que ainda ficou um pezinho ali no esporte que eu queria mais aqui. E talvez agora, de uma forma independente, eu comece a trilhar novos caminhos ainda no jornalismo, mas na medicina, conciliando uma coisa e outra. Eu costumo dizer que passado não é local de residência, mas é referência para o futuro, né? Às vezes, quando a gente se propõe a determinados desafios, nós somos levados ao passado em busca de repertório que nos motive, né? Ou que nos encha de medo. No seu caso, uma vida de mudanças, e ao chegar em Maceió, né, depois de um determinado tempo, se percebe mediciner. Como foi isso? Primeiro que o meu ciclo, assim, eu convivo ali no trabalho com muitos jornalistas, mas o meu ciclo fora do trabalho passou a ser um ciclo de médicos. Porque o meu marido fez residência em anestesiologia, que é anestésio hoje, né? Porque a gente fala anestesiologista, um nome tão grande, mas é anestesista, no popular mesmo, anestesista. E aí, jantar, médicos, e no início eu ficava, meu Deus. E médico, minha gente só fala de medicina. Eu falava, minha gente, vocês não sabem falar de outra coisa, não. Porque assim, né? Um grupo, 4, 5 pessoas falando medicina. E eu ficava... A minha sorte é que jornalista é um bicho que se mete em tudo, né? Assim, tudo sabe um pouquinho de cada coisa. Então, eu sempre tinha um assuntinho ali que eu captava e fazia perguntas, e acabava que minhas perguntas iam estimulando eles a falarem a respeito de alguma coisa que eu entendia. Mas esse ciclo de ter amigos médicos, um esposo médico, acabou me chamando a atenção
para medicina. E outra coisa que fez eu pensar em medicina, meu pai disse assim, tá, então oportunidades estão aí e a gente precisa agarrar. E nessa de você precisa agarrar, Stefano, quantas pessoas querem hoje fazer medicina no Brasil? É o curso mais concorrido, quase todo mundo. E a gente sabe que não é um curso barato. Na federal não é um curso fácil de se entrar. Se uma pessoa, no meu caso, que estou tendo a oportunidade de fazer medicina, porque não conseguir entrar numa federal, lógico, e também não era, desde que eu entrei no MED, não era assim o meu alvo, né? Quero passar na federal, até porque com a minha rotina assim ia demandar muito tempo. Mas eu tô tendo essa oportunidade de ingressar na universidade particular, vou ter um apoio ali da família, financeiro, para poder cursar. Por que não agarrar? Enquanto jornalista, Stephanie, eu não consigo, na prática, literalmente mudar a realidade social de uma pessoa. Enquanto médica, eu vou poder fazer isso. Mas, Thalita, e aí você toma a decisão. Quero medicina. Entre tomar a decisão e se matricular num curso, numa isolada ou num pré-vestibular, eu acho que muitos são os pensamentos, uma luta muito grande entre o Jason e o Fred, vamos dizer assim, entre as suas versões de Thalita, né? E explica pra gente como isso aconteceu. Você tomei a decisão, no outro dia me matriculei. Então, eu sou muito assim, sou aquariana, 880. Ou eu ia falar, não quero, não vou fazer, não vou me matricular, ou eu vou. Eu tava na academia com uma colega, e aí eu comecei a falar com ela a respeito de fazer medicina. Ela é advogada, e ela falou de uma amiga que tinha feito cursinho com você. E assim, foi muito automático. Lógico que assim, a ideia já tinha surgido anteriormente, mas não muito tempo anteriormente aquela conversa ali. Falei, pronto, Nath, consegue o contato dele que eu vou falar com ele. E assim, Nath fez. Nath foi lá, conseguiu o teu contato. Eu não pensei muito não, Stephanie. Eu falei, eu vou pensar. Se eu falei, não, vou. Pronto, fui. Até fiz o primeiro semestre, eu fiz, não passei. Aí tu lembra, eu falei assim, não vou fazer mais, não quero. E assim, fiquei ali, porque não era, no fundo, não era o que eu queria, desistir naquele momento, mas vem a frustração. Você fala, poxa, conciliei, lutei, porque a revisão, minha gente, é loucura. Depois da revisão, eu falei assim, não quero olhar pra cara do Stefano. E a sua revisão foram 260 horas. Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais, eu não vou me submeter mais a isso. Mas me submeti. Porque os meninos, alguns colegas também continuaram e eu ficava vendo, falei assim, minha gente, já foram 6 meses, eu me dediquei. Se eu parar agora, aqueles 6 meses que já passaram, vão ser perdidos. Eu falei, quer saber, já foram 6 meses, vão ser mais 6 meses, e eu vou. E aí eu decidi voltar. E assim, voltei com outro pensamento, com outra cabeça. Porque depois, pra mim, mais de 10 anos que eu terminei o ensino médio. O primeiro semestre ele foi de construção de base, sabe? O segundo que foi realmente de concretização. Eu entrava na sala de Stefano, meu Deus, eu aprendi tal assunto. Porque eu venho de escola pública, que é uma realidade diferente do pessoal ali. No MED, as pessoas estudaram em boas escolas, mas também reconheço que alguns nem concluíram o ensino médio, né? Já foram direto para medicina. Então também, é isso que eu falo, não desmereço ninguém, nem a jornada de ninguém. Então, assim como muita gente ali construiu os primeiros 6 meses uma base, foi o meu caso, os primeiros 6 meses uma base, os segundo 6 meses ali, né, que o segundo semestre foi realmente de concretização do conteúdo em si, tanto que eu considero que eu fui muito bem nas provas. Tá, que em alguns vestibulares que eu queria, lógico, muito passar, não passei, não vou ser chamada pela colocação, mas assim, poxa, foi um resultado bacana, ver a nota ali, bom, exemplo, o SESMAC. Quando eu vi minha nota do SESMAC, valeu a pena. A gente sabe que é concorrido. O crescimento exatamente. De um semestre para o outro é muito significativo. E você faz o vestibular do SESMAC com todo mundo do Enem. Por isso que a nota de corte do final do ano sempre está subindo 95, 100, 110 pontos. Subiu muito. E isso me assustou, porque assim, talvez a nota que eu tirei agora, se fosse no meio do ano, eu ia ficar bem mais perto do que com toda certeza. Eu fiquei agora. Só que eu falei, se eu ficar mais 6 meses, que seria agora o próximo semestre, tudo bem, talvez em julho eu conseguisse, levando em consideração o crescimento que eu tive. Mas eu falei, cara, pra mim não vou ficar mais 6 meses, sabe? Porque, querendo ou não, a idade, ela pesa um pouco. Pra mim, com 29 hoje, faz diferença 6 meses. Se forma com 35, vai pra residência. Exatamente. Com 37, vai se sentir médica completa com 40, né? E 40 anos é uma idade assim, os 30 é a idade do sucesso, né? Vou ter que esperar os 40.
Mas tá tudo certo, porque dizem que os 30 são os novos 20, então eu considero que eu tenho 30 com 40. Se for fazer essa conta aí. Mas tá tudo certo, sabe por quê, Stefano? O tempo ele vai passar de qualquer jeito, sabe? Eu tenho me apegado muito a isso. E pela primeira vez na minha vida, eu vou poder só estudar. Aí você disse para mim assim, 10 anos que concluiu o ensino médio. Né? Então aí você vai e diz, pega o contato, fala com o Stefano, me matriculo e começa a estudar uma rotina frenética, porque para todo mundo que tem um dia inteiro para bater as metas que eu estabeleço, você sabe que é difícil, você não tinha as manhãs e às vezes até um pedaço de tarde, dependendo dos desafios e das novidades da semana, né? Como era pensar assim, de 100 a 200 questões dia, construção de resumo, ir para as aulas de revisão? Adaptação, né? Tanto que no segundo semestre eu tirei algumas disciplinas que eu tinha facilidade, português e redação já, por causa da minha área, e puxei as disciplinas de exatas, porque realmente, assim, sempre tive dificuldade desde que eu me entendo por gente. E aí fiz essa adaptação. As questões eu tinha que optar quais eu vou fazer, que eu sempre optava pelas que eu tinha mais dificuldade mesmo. Eu fui muito acolhida no MED, porque, assim, as pessoas respeitavam a minha história, respeitavam o fato de eu ser mais velha, mas, ao mesmo tempo, eu era brincalhona. Eu pegava no pé de todo mundo, eu brincava com todo mundo, eu zoava todo mundo. Eu era, às vezes, muito mais moleca do que todo mundo lá junto. Assim, saía descalço, enfim. Tinha esse respeito dos meninos comigo e tinha o meu carinho com eles. E isso foi muito bacana, porque a Bárbara, por exemplo, quantas vezes a Bárbara parou para me mandar um áudio explicando uma questão de stack porque ela sabia que eu tinha dificuldade. Então, assim, são pessoas que realmente me acolheram. Na revisão última que agora, teve um dia na tua aula de química, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu. Na aula de equilíbrio. De equilíbrio eu químico. Lembro. Senhor, e assim, foi um desespero muito grande, porque a prova estava se aproximando. A Malu, ela simplesmente ajoelhou do meu lado e começou a me explicar, assim. E você entendeu? Eu não, Malu! Aí ela explicava tudo novamente. Então, assim, tinha a diferença de idade, mas tinha o respeito. E aí também eu tinha aquela, me explica aqui, que eu não sei, a humildade de ir lá e pedir o colega. E o colega ensinar. Então, foi assim que eu acabei me adequando, porque os meninos, eles reconheciam. Quantas vezes eu escutei assim, Thalita, eu ficava te olhando, você chegava cansada do trabalho, e assim, eu ficava te olhando, eu falava, meu Deus, tadinha. E... Tinha o puff, né, que depois virou útero. Exatamente, que era coisa, você deitava ali, assim, né. Posição fetal. Exatamente. E quantas vezes eu cheguei assim, e algumas vezes eu tive que realmente sair da sala para dormir, nem que fosse 15 minutos. Porque a minha cabeça tinha hora que pesava, sabe? Porque eu já saí do trabalho, almoçava. Todo mundo sabe como eu almoço, que bate ali no estômago, eu acordava 4 e pouquinho para ir para academia de 5. Quando dava ali 1h30, a aula começava de 2. Menina, era luta. Era luta para ficar acordada. E assim, muitas vezes o Paulinho, quando era a aula do Paulinho, tá, então fica um pouquinho lá fora, dá uma respirada, volta também. Excelente. O Paulinho pegou uma das minhas piores crises de ansiedade da história, assim. Ele, mulher... Vamos cancelar a aula, depois a gente repõe, porque você está precisando parar um pouco, pisar no freio. Foi experiência, Stefano, aprendi muito. Eu acho que eu precisava, sabe? Eu acho que foi muito gratificante. Assim, pronto, eu não tive a oportunidade de fazer um cursinho quando eu entrei em jornalismo. Quando eu estava no meu 3º ano, eu não tive essa oportunidade de fazer cursinho. Agora, depois de velha, que eu tive essa oportunidade 29 anos, eu com 37, anos. Ela tá se sentindo velha, eu sou vovô. Olha, com 37 eu quero ser médica já, tá vendo? E o Stefano, né? Super novo aqui. Stefano, eu assim, tô com 29, mas não sinto que eu tenho, pronto, me interagia com os meninos como se eu tivesse a idade deles. Então, eu acho que com 37, eu vou estar indo, ligada no 220. Vai. E me diga uma coisa, você teve o primeiro vestibular e teve o segundo. Quais as diferenças? Calma, muito mais tranquila, muito com o pé no chão, assim, sabe? Se deu certo, deu. Se não deu, a vida vai continuar. Eu fiz a prova com muito mais calma, muito mais tranquilidade, assim, sem me cobrar muito. Mas teve uma diferença muito grande, porque quando eu fiz as provas daqui, eu já tinha sido aprovada.
Então, querendo ou não, eu fui com aquela... Tanto que na época que eu passei, fui com aquela. E aí, vou fazer ou não vou fazer minha matrícula? Ainda bem que eu fiz. Porque senão agora eu tava chorando leite derramado. Ainda bem que eu fiz. É assim, eu sentia também. E é engraçado que quando eu comecei a fazer as provas, tanto que a única prova que eu fiz fora daqui foi a de Garanhuns. Porque eu falava, a única cidade que se eu passar fora daqui que eu vou é Garanhuns. Pronto, e deu certo, Garanhuns. E eu tenho a sensação que eu vou me apaixonar pela cidade. Então, eu acho que o fato de ter feito as provas daqui, já aprovada no vestibular, também fez com que eu fosse mais calma. Mas acho que você ganha maturidade, você ganha calma, você ganha... Tudo isso é o tempo que te ensina, sabe? E a gente tem, assim, colegas ali que você via que tinha capacidade de passar, mas que na hora o nervosismo não deixava, atrapalhava muito. Então, assim, eu consegui conciliar, eu acho que isso me ajudou na hora da prova, assim, fiz minha prova ali na minha, fui no dia da prova, assim, falando, Deus, vai dar certo, mas eu sei que até aqui o Senhor me ajudou e daqui pra frente, mas já ciente também que se não desse certo aqui, eu já estava decidida. Já tinha uma vitória, já tinha né? decidida, eu vou, se eu não passar aqui, eu vou, não vou esperar mais tempo. Eu costumo dizer que a gente, num determinado momento da nossa vida, a gente precisa ter escolhas assertivas. E quando essas escolhas elas acontecem na idade certa, que é ali, quando a gente vai tomar a decisão do primeiro curso superior, 17, 18, 19 anos, você tem o time, né? Você está saindo da escola, você não tem boletos, você não tem obrigações, você não tem agregados à sua vida. Você tá ali só, você é um dependente dos seus pais e tá no ápice da sua juventude, então tem como ir ali e se dedicar o suficiente. Quando eu perco o time, eu faço as minhas escolhas com mais idade. Sem time, eu preciso ter precisão, porque o esforço é maior, a velocidade é diferente, né? E aí no dia da prova, muitas vezes eu digo assim, no dia a dia, você escutou isso de mim algumas vezes, você não tem o time, mas você tem a maturidade de ser uma mulher que vai conseguir gerir em determinadas situações toda essa vida melhor, né? Então, a gente precisa usar esse mecanismo, as suas experiências, o seu passado, a sua idade, para quando a voz de desista, estou cansada, tô abusada, não quero mais, eu não vou voltar, não foi dessa vez. Gerir as frustrações é melhor. Você não tem o time, você não tem aquela velocidade, mas tem uma maturidade do teu lado, né? E aí é nessas coisas em que você acaba se agarrando, sabe? Que você... Ali, eu já, como eu disse, uma trajetória toda, eu olhar e falar assim, se eu venci até aqui, vou me firmar e vou seguir. Mas assim, muitas vezes é difícil você seguir, mesmo com toda a maturidade do mundo. Ajuda muito. Eu pensava muito na minha família, sabe? E assim, foi interessante que um dia eu compartilhei isso da família. E muitas vezes a gente tá ali no MED, são pessoas, assim, que têm uma condição de vida, sempre viveu bem. Só que foi bonito ver algumas pessoas compartilhando o que elas fariam após se tornarem médicas. Eu falei, todo mundo, no fundo, tem alguém que quer ajudar. E a minha maturidade dizia muito isso. Poxa, o que eu posso fazer pela minha família depois que eu me formar? Vai demorar, eu sei que vai. Mas o que eu vou poder fazer para minha família? Sabe? E eu escutei coisas muito legais de colegas assim que eu nem imaginava que eu fosse escutar. E aquilo ali falou, não. E aí foi até bom trazer o assunto. E muitas vezes essa maturidade do que eu quero enquanto médica me ajudou muito. Porque não é fácil você continuar. Não é fácil. Por exemplo, eu passava às vezes uma aula a aula de Anthony. O Anthony entrava na sala. E isso, eu não tô dizendo, gente, é uma das coisas que eu me arrependo, mas assim, ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu sei que eu não daria conta, que era matemática, que era um negócio assim, que eu tinha muita dificuldade. Mas eu ficava na aula do Anthony. O Anthony é um excelente professor, assim. E eu olhava e eu falava, meu Deus, eu não tô conseguindo aprender. Acho que o que dá vontade de desistir. Porque eu tô me esforçando tanto e não tô conseguindo aprender. O que eu faço agora? Nessas horas, se você não for maduro um pouquinho, assim, você não consegue. E foi quando eu optei, eu falei, Stefano, não, matemática eu não consigo ficar, eu não tô aprendendo. Ele explica bem, mas não é ele, o problema sou eu, porque realmente era eu. E eu acho que essa maturidade, ela ajuda sim, sabe? Você ter consciência do que você quer pro seu futuro. Porque ali era eu e eu, porque é você e você. No fundo é você e você. É você contra você. Porque eu sentia muito isso, que ali quem poderia me sabotar era apenas eu. Tipo, que se eu fizesse alguma coisa para não continuar, seria a autossabotação. E aí você falou que no primeiro semestre não passou
E veio o sentimento de frustração e num determinado momento você disse, vou voltar. Qual o impacto dessa frustração, Thalita? Porque muitas vezes a gente acha que eu volto, a gente é muito imediatista, né? A gente tem, mesmo reconhecendo muitas vezes a minha ausência de base, no seu caso, 10 anos sem estudar, ou estudando só coisas voltadas para o jornalismo. E aí você faz uma construção muito bonita, porque você sabe o quanto você se dedicou no primeiro semestre, o quanto você se doou. Eu lembro que você tinha um casaco de time de futebol americano e você já andava assim, como se tivesse o mundo nas costas. E toda oportunidade que tinha, muitas vezes deixou de jantar com a gente para tirar um cochilo, para dar uma respirada, ou para ir para a academia, porque era complicado. E você se doou. De 0 a 100, eu acho que você se doou ali. Eu vou dizer para você 80%, porque eu tinha umas perguntas que eu fazia para você que você não gostava às vezes. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que você vai jogar tudo para cima? Não quero agora. Stefano... Menino, você sabe que quando você pede demissão na transição de carreira é o seguinte, minha gente. Uma coisa é quando você é mandado demitido. Quando você pede, você tem que... Eu, fulaninho de tal, estou pedindo demissão. E você gostava. Você e gosta Stefano do ficava, jornalismo. tá, então, mas... Era isso que ele falava, isso vai acontecer uma hora, por que não agora para se dedicar? E assim, eu acho que ainda foi na hora certa, sabe? Porque eu tô saindo de cabeça muito erguida. Eu tô saindo assim, julho eu tenho férias, dezembro e janeiro também. Se alguém tiver de férias na época que eu tiver de férias, por que não cobrir as férias da pessoa? Meu chefe, com certeza. Então, isso é importante. De portas abertas, né? De portas abertas. Agora, você falava, não, o que você tá atrasando tanto a sua decidida de... Porque na cabeça do Stefano era assim, você já não escolheu fazer a transição de carreira? Então, joga tudo pro ar e se joga aqui no cursinho. Se passar no meio do ano não vai embora, ela dizia, vou. Eu disse, então por que não pede agora e ganha mais todas essas manhãs de estudo? Ela disse, ainda não, sou apaixonada demais, vai ser no tempo certo. Aí corria da minha sala. Mas teve uma coisa que você me fez, assim, que foi em relação ao jornalismo, mas que é uma reflexão também, sabe? Porque muitas vezes, e uma reflexão para quem quer, volta àquele assunto de provar para as pessoas, de querer o reconhecimento das pessoas. Eu entrei na tua sala uma vez e você falou assim, Thalita, até que ponto você ainda está no jornalismo porque você gosta, está conciliando o jornalismo e o médio porque você gosta, e até que ponto você está conciliando o médio e o jornalismo porque você quer mostrar que é capaz de conseguir. Aquilo ali veio quase na mesma época que a crise de ansiedade que eu tive. Quando eu tive a crise de ansiedade, a única coisa que eu consegui, depois que o Paulinho falou, não, Thalita, vamos parar a aula por aqui, foi ligar para minha irmã. E a minha irmã, com outras palavras, disse praticamente a mesma coisa que você me disse. Foi quando eu entendi que eu precisava de terapia. Comecei terapia, literalmente assim, a terapia com a terapeuta. E entendi, literalmente, que inclusive algumas coisas que eu postava nas redes sociais era para querer fortalecer essa ideia que você falou. De, olha aqui, eu estou conciliando o MED e estou trabalhando. Então, eu falei, não é isso que eu quero. Apesar de que essa aceitação, às vezes, ela, nas redes sociais principalmente, ela é necessária, nos faz sentir bem. Mas eu falei, não é por isso. E, assim, mas foi algo que me fez enxergar uma coisa que eu não percebia, sabe? Mas eu, assim, não vou dizer que eu consegui, porque foi difícil. Talvez, realmente, se eu tivesse lá atrás, vou deixar o jornalismo, eu tivesse sido aprovada numa universidade daqui. Ninguém nunca vai saber, né? Eu preferi ficar com o IC nesse caso. E é isso, não me arrependo. E eu lembro que, do nada, eu recebo um vídeo, né? Tinha uma boca de lobo, um buraco, uma cratera na pista, e aí, de repente, se levanta uma repórter e diz, pessoal, é a minha aluna. Era nítida a paixão que você que você tem pelo jornalismo. Como também era nítido o desejo de passar na medicina e de se permitir viver isso. E o que é muito bonito, Thalita, para acrescentar a sua história, é que você sempre foi autêntica. Quando teve que brigar, brigou. Quando teve que chorar, chorou. Quando teve que pensar em desistir, pensou em desistir. E quando teve que voltar, engoliu tudo isso e voltou. Né? E tentou fazer da sua segunda jornada com mais qualidade, não com tanta quantidade. E assim, se a gente pegar os seus números do meio do ano e do final do ano, a gente vai ver que surge uma nova Thalita em progresso, né? Quase 100% de crescimento. Para quem tinha uma vida como você tinha, né? E como muitas pessoas que estão nos assistindo pensam nessa transição, é muito bonito acrescentar isso, porque no ápice talvez do seu cansaço, né, e talvez da sua vontade de desistência,
você encontrava forças na sua história para dizer assim, não, eu vou ficar. Muitas vezes, sem entender, eu vou ficar até o final, depois eu resolvo esse problema. E isso é muito bonito, porque isso demonstra a paixão que você tem pela medicina. É isso. E assim, interessante que quando começou a surgir esse assunto de transição de carreira, o meu esposo ainda fazia residência. E os preceptores dele, em uma conversa e outra, chamavam ele, Igor, por que você não incentiva a Thalita a fazer medicina? Porque ela tem uma coisa que muitos na nossa profissão não têm, que é a habilidade de se comunicar. Onde ela chega, ela consegue se encaixar. Então, eu acho assim... E aí, isso começou a chamar a atenção deles, que já são da área há muitos anos. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, eu quero trazer isso para a medicina, sabe? Trazer esse tato, que a comunicação, minha gente, é tudo. Comunicação é um negócio fantástico, é paixão, assim, é um negócio... Imagine trazer... Eu fico brincando, próximo do Araújo Varela, anota aí, Thalita Sabrina. Moça, arrependimentos? Não, e eu não quero ir com isso, tô arrependida. Inclusive, hoje ganhei uma festa de aniversário na TV, e aí quando fui assoprar a vela, o pedido que eu fiz foi esse. Que dê tudo certo, que eu nunca me arrependa da minha decisão, porque eu sou muito acolhida, eu sou assim, vou sentir falta, porque, olha pra tu ver, tô voltando pra universidade em um momento que eu sou responsável por treinar os estagiários. Então, assim, uma vez eu cancelei uma aula porque eu estava indo pra UFAL dar palestra a respeito da minha carreira. Então, você tem noção de que eu tô faltando aula do cursinho pra entrar na faculdade de novo, estou indo pra uma faculdade dar uma palestra a respeito da minha carreira. Jornalismo, Do não da futura, né? Da futura. Então, assim, eu tô abrindo mão da profissão em que hoje eu já dou palestra sobre a minha trajetória para começar uma do zero. Dificuldades? Eu acho que ainda volto nessa tecla de desistir do que eu construí até aqui. Mas eu não quero mais ver como desistência. Eu não vou abandonar, quero investir em outros projetos. E hoje eu sinto isso, que tá na hora, sabe, eu já tive alguns sonhos no jornalismo que eu não consegui... O esporte, por exemplo, não consegui executar na prática. Quem sabe agora. E acho que você tem um desafio, né? Acho que você vai conseguir unificar o jornalismo à sua carreira médica. E, além disso, tem uma outra característica que a gente muitas vezes tem saudade de encontrar no médico. Você é muito empática, você é muito humana. E são atributos que para mim, são diferenciais. Quando você entra no consultório, você é muito bem acolhido. Existe a preocupação com você não quer sair dali. Qualquer problema que você tem, você já pensa logo naquele profissional. E acho que isso vai combinar muito com você, viu? Porque você é muito humana. Muito grata. Eu sempre pensei muito nisso. Quando eu brincava que eu quero ir para a Amazônia ser voluntária, tem muito disso. E eu reconheço muito no meu avô, porque meu avô, assim, sou do interior. E meu avô, assim, a figura mais emblemática da cidade é o médico. Então, assim, eu vou ser pro meu avô a figura emblemática, entendeu? Não sei se meu avô já é bem idoso. Espero que ele compartilhe dessa conquista lá na frente. Mas, assim, eu sei que ele... Caramba, minha neta tá fazendo medicina. Só uma curiosidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino superior. Caramba. E tá indo para uma segunda faculdade agora, né? Exatamente. Deus é muito bom. E, moça, como era gerir? Gente, no episódio da semana passada eu comentei sobre ela, viu? Porque ela dizia assim, coach, não adianta só passar em medicina, tem que passar em medicina e ser gostosa. E como foi, assim, gerir, né? Porque você é casada, você tem um emprego e você amava a atividade física, o CrossFit, e tinha uma carga de estudo muito grande, né? Como era essa... E ainda teve um detalhe aí num determinado momento, que é um desejo que quase se concretizou, né? Confundiu ali. E aí, como era, Thalita, ser uma adulta, uma tia, né? No MED? Rapaz, é um negócio assim... Disciplina, porque acordar às 5 da manhã... Aliás, 5 eu já estava na academia. Era isso que eu ia dizer, 4h30, né? Tinha que acordar, comer, porque o CrossFit, né, tem que chegar alimentado ali, que senão não dá conta. Mas foi pauleira, como diz, foi luta. Terça e quinta, de 4h30 às 10 da noite, né? Que tinha revisão à noite. Não foi fácil, não, mas foi gostoso. Sabe por quê, Stefano? Eu tinha aquela sensação, assim, de... Eu sempre gostei de ocupar a minha mente.
Então, eu não ficava pensando muito no meu Deus do céu, Nas tá... dificuldades, Exatamente, tá difícil. Tá... Eu pensava mais de, meu Deus do céu, tô aqui no cursinho com os meninos, querendo ou não, vai ter um dia que a gente vai... Todo mundo vai jantar, todo mundo vai sair pra uma sorveteria, todo mundo... Então, querendo ou não, de certa forma, era bom pra mim, era gostoso aquele momento ali, porque foi, volto a dizer, foi uma coisa que eu não tive quando eu tava no ensino médio, eu não tive esse momento no cursinho, sabe? Talvez aquele desejo que eu tinha foi realizado no MED, aquela vivência que eu tive que ficar adulta muito rápido, tudo muito rápido. Foi algo que talvez estava ali no meu interno de aluna do ensino médio que eu pude viver. Então, eu não ficava muito focando, eu acordei 4 da manhã hoje, vou dormir só 11. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou matar o Stefano. Às vezes dava vontade. Mas na maioria das vezes eu não ficava me penalizando, sabe? Por isso. Curti o momento, Curti o momento. Ficava, olha que legal, tô tendo a oportunidade de fazer um cursinho. Quando as pessoas queriam estar aqui, como eu já quis um dia, quando eu estava lá no ensino médio, não tive a oportunidade, hoje eu tenho. Então, eu acho que uma das coisas que eu conseguia realmente conciliar isso tudo é porque eu não ficava pensando, eu tô fazendo isso tudo. Apesar de, às vezes, nas redes sociais transparecer que era isso, mas no meu interno não era. Talvez por isso eu não percebia que nas redes sociais eu transmitia isso. Porque, pra mim, Thálita, eu não me penalizava de, meu Deus, eu vou morrer. Não. Pelo contrário, eu tava feliz, sabe? Lógico que tinha um chororô, às vezes... Mas o meu chororô, eu confesso pra você, Stephanie, que na maioria das vezes meu chororô nunca foi por cansaço. Foi por ter dificuldade de aprender alguns conteúdos por causa num do espaço de exatamente. tempo bem menor, Então né? nunca foi pelo, ai meu Deus, eu tô conseguindo. E assim, também não tenho um marido chato, não era um marido que me cobrava as coisas de você tá onde, tá fazendo o quê, e a louça, e o jantar, não. Meu marido nunca é uma pessoa tranquila. Ele não enchia o saco por nada. Lógico que ele queria que eu estudasse, porque é uma coisa que ele estava ali me apoiando. Mas, no demais, aquele papel de esposa ali, que muitas vezes é cobrado pela sociedade, pelo próprio companheiro, eu não tinha. Era um negócio assim, o tempo tá dando, eu falo muito. E aí, o que é que acontece, Thálita? Eu tenho uma alegria, que foi assim, eu tive uma aluna chamada Luma Dória, e ela pagou um preço muito grande, se sacrificou igual você. E ela passou no vestibular. 1 ano depois, a mãe dela liga para mim e diz assim, coach, eu quero. Vou abrir mão da minha vida e quero passar em medicina. E teve uma história também muito parecida com você. As pessoas que estão nos assistindo, então eu tenho a alegria de dizer que eu já aprovei a filha e depois a mãe. Aí tem a Leia, né, com 40 anos, passando em medicina. E tantas outras pessoas que eu ajudei nesse processo. Mas tem várias pessoas nos assistindo. Inclusive, eu recomendo aos pais dos meus alunos do MED que assistam esses momentos. Mas vamos lá. Imagine que agora tem uma mãe, tem uma outra pessoa que já concluiu, está assistindo o podcast, está assim, faço ou não faço? Né? O que é que você pode nos deixar nessa reta final do podcast? Para quem nos assiste, talvez esteja em dúvida se vale ou não vale a pena abrir mão da sua vida, de tudo que está estável e em busca de um sonho como medicina. Antes de ir para essa parte, eu quero te agradecer por todo o apoio, assim, porque eu acho que eu tinha que ter escolhido o MED, porque não fazendo propaganda, já fazendo, para o momento que eu vivia foi importante ter o que o MED oferece, porque o MED não é só o conteúdo em si, você sabe disso, e você trabalha para isso. E eu acho que, para mim, que eu estava passando por uma transição de carreira, foi importante ter toda essa estrutura, todo esse amparo. Porque, assim, não é fácil. Se eu falar que é fácil você decidir, vou mudar ao auge aí dos seus, na época, 28, agora 29 anos, não é fácil. Então, eu quero agradecer você, Paulinho, todo o time, assim, de professores mesmo, pelos abraços, Bruna, tanta gente, Andréia, meu Deus do céu, Andréia que até engravidou nesse processo todo, e eu querendo engravidar, Andréia, você casou agora, já engravidou eu aqui. Mas são pessoas muito queridas e que eu vou levar para sempre. E Paulinho, em especial, voltando pro Paulinho, porque é uma pessoa muito querida. Depois da prova do SESMAC, eu mandei um áudio muito feliz, porque eu tinha ido muito bem, assim, pra mim, na prova do SESMAC. E ele me mandou um áudio, porque o Paulinho, minha gente, virou meu professor, mas era meu telespectador. E o Paulinho, Thálita, assim, eu tô dando aula pra uma pessoa que eu acompanho na TV. E ele me mandou um áudio muito lindo, um áudio que eu compartilhei nas minhas redes sociais, porque, assim, foi de acolhimento, um áudio que eu deixei salvo para sempre escutar, para me lembrar realmente dessa jornada, sabe? Então, muito grata que vocês possam continuar
realizando esse trabalho, porque eu acho assim que vocês estão cuidando de sonhos e também de emocionais, não é só o sonho. Estão cuidando na formação de uma pessoa ali, para além do profissional. E para você que quer fazer medicina, tá aí querendo passar por uma transição de carreira, não desista. Eu acho que, assim, os sonhos estão aí. Aí foi ótimo, estão aí pra gente viver. Viver, assim, sonha, quer, faça. Faça valer a sua vida, porque, assim, a vida é um dom, mas o tempo passa. E ele vai passar de qualquer jeito. Você fazendo alguma coisa ou você não fazendo. Daqui a 10 anos, onde você quer estar? Porque eu sei que serão 10 anos, 10 longos anos, porque eu sei que a rotina de um estudante de medicina não é fácil e de um profissional menos ainda. Então, assim, é um investimento no futuro. É um investimento no futuro. E realmente hoje, o que fez eu passar por essa transição de carreira é onde eu quero estar daqui a 10 anos. Eu, particularmente, não quero estar no mesmo lugar. Porque o mesmo lugar hoje eu sou feliz, muito feliz, mas as coisas mudam. Então, assim, mude você também junto com as coisas e realize seu sonho. Porque se é um sonho, abraça. E se não é um sonho também, é uma questão de investimento no futuro, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Nem todo mundo tá ali, meu sonho é ser médico. Não, eu quero ser médico porque financeiramente é ainda a profissão que mais vale a pena no país. Beleza, vai lá financeiramente. Mas não esquece que o médico ele tem que ser empático e tem que ser humano acima de todas as coisas. O dinheiro é bom, é importante, todo mundo precisa. Mas o que o paciente precisa também é de uma dose de humanidade. Não deixe o lado financeiro e econômico sobrepor o lado humano da profissão. Então, abrace seu sonho, vai e estude, que você vai ter que estudar muito. Eu sei que eu vou ter que estudar muito. Mas é isso. E para você, pai, porque eu vou deixar também um recado para os pais, que eu via muitos meninos ali naquela pressão. Acolha seu filho, abrace seu filho, apoie, cobre quando tiver que cobrar, mas não sobrecarregue ele psicologicamente, colocando isso como uma obrigação. Porque não é legal. Uma hora isso vai pesar lá na frente. Participe do processo, não só financie, né? Exatamente. Acho que a frase está aí. Não só financie, porque, assim, como eu disse agora, eu agradeço o acolhimento de vocês. Mas para os pais ali que estão muito perto, é muito importante esse acolhimento. Porque eu vi ali que muitas vezes os meninos, essa questão emocional pesava muito. Pesava muito. Eu lembro o dia que a mãe da Júlia chegou, eu ainda brinquei com ela, porque a gente sabe que são pessoas ali, algumas, que precisam de medicamentos, às vezes não é um medicamento, para poder conseguir estudar. Então, às vezes, um abraço, vai dar tudo certo. Se não der certo agora, lá na frente vai dar. Sabe, isso ajuda. Eu acho que a família da Júlia, inclusive, é um exemplo disso, né? Porque, assim, a Júlia passou por processos de vestibulares seguidos. E a família estava ali. A mãe foi agora nesse último... Falo de agora do último, que foi quando eu conheci a mãe. Ia buscar, ia apoiar, conhecia os amigos. Veio ali da Alemanha, né? Para ficar esse último mês. E a gente planejou a vinda e a volta. A volta ela prolongou, mas a gente planejou o período para que tanto ela quanto o Rafael, o pai da Júlia, pudessem dar todo o suporte a ela nos dias das provas. E uma menina incrível. Eu me lembro que em uma das comemorações de um colega que foi aprovado, Júlia me abraçou e falou, é isso mesmo que você quer ou é porque estão te cobrando isso? No caso, ela cobrando seria, no caso, meu esposo, que por ser médico, ele não foi quem apoiou. Aí ela me fez refletir muito. Eu entendi que já tinha, assim, até certo ponto era, sim, cobrança dele, mas já tinha passado disso. Era uma coisa que eu queria. E foi uma das coisas também que me fez voltar. Porque ele não era mais só a cobrança dele, era eu quero pro meu futuro isso. Entendeu? Mas assim, você vê que era uma pessoa que eu conhecia, convivia, mas não tinha aquela amizade. Eu, não era as meninas que estavam ali o tempo todo com ela. Mas volta ao carinho, né? Tinha um carinho ali. Então, é importante esse acolhimento dos pais. Chega junto. Eu costumo dizer, Thalita, para um menino de 16, dos 14 aos 22, que escolher a profissão que você gosta é fundamental, porque são 35 anos da sua vida dedicadas a executar essa profissão. Obviamente que o viés financeiro ele tem que andar, né? Tem um coach muito famoso aí que ele diz assim, pessoas de classe baixa querem fazer o que amam, pessoas de classe alta fazem o que dá resultado. Assim, tem coisas que dá para concordar, tem coisas que dá para discordar, mas na minha cabeça, quando eu vou escolher uma profissão, eu preciso lembrar que eu vou trabalhar 35 anos ela. Ou seja, metade da minha expectativa de vida eu vou desenvolver uma função que eu tenho que gostar pelo menos minimamente. Quando vem as pessoas mais velhas, eu digo assim, é uma vida. Eu não acredito em outras, eu acredito em uma. É uma vida.
não dá para passar por aqui e ser de qualquer jeito. É muito pequeno, é muito curto para ser pequeno. Eu tenho que investir naquilo que me faz me sentir ainda eu, alegre, disposto, né? Olha, o seu rosto está radiante, seu olhar está fora do normal, porque você quer muito isso. E assim, é curto, não pode ser pequeno. Então, se não está feliz, procura um profissional, não precisa ser um coach, pode ser um psicólogo, né? Faz um planejamento de transição, mas muito melhor sair da zona de conforto e investir num sonho do que continuar a sua existência fazendo aquilo que pagam os teus boletos, mas que não te eleva a uma condição de poxa, eu nasci para isso. Eu ainda costumo dizer assim, nessa história toda de idade, porque é uma pergunta que eu mais escuto é isso, mas Thalita, vão ser 10 anos, você tá com 29, como assim? Tem muita vida pela frente ainda, minha gente. Olha, hoje, assim, a questão da idade, as pessoas estão morrendo cada vez mais tarde, sendo bem sincera. Ou seja, tem uma vida muito longa pela frente. Tem uma vida com essência, que se torne uma médica com 39, assim, com a sua residência, mas com esse olhar, com esse sorriso, com essa satisfação. Para você que nos assiste, lembra de compartilhar esses vídeos, é sempre muito bom tê-lo aqui, né? Agradeço a sua presença, sou muito grato a Deus por você ter topado, né? E compartilhado sua história com a gente. Toda terça-feira, às 15 horas no YouTube, sempre tem algum bate-papo muito interessante que envolve a sua preparação para a medicina. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado, viu, Thalita? Tamo junto. Eu quem agradeço. Sucesso para você e sucesso para mim também. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente.